Estou nervosa e é isso. Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Renata Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tem mais de um ano que eu não apareço por aqui, o meu último vídeo foi em novembro de 2021 e eu vim fazer esse vídeo como um desabafo, como um pedido de desculpa e até mesmo para mandar notícias para os meus amigos e para minha família sobre o que está acontecendo na minha vida agora, já que eu sumi. Eu não sou sumi do YouTube como eu sumi de todas as redes sociais, apaguei um monte de post, enfim, eu sumi de tudo. E a primeira coisa que vocês precisam saber é que eu não moro mais no Brasil. Estou morando aqui nos Estados Unidos da América, especificamente na Califórnia. E eu vou contar tudo pra vocês, como eu vim parar aqui. E a história é longa, se você quiser acompanhar, continua aí. Se você não quiser, tudo bem. Mas é uma história que vale a pena escutar. Bom, janeiro de 2022. Dia 6 de janeiro de 2022, eu não sei porquê, eu estava dormindo e aí surgiu na minha cabeça, eu acordei assim de madrugada, não é mentira, acordei de madrugada com uma ideia. Eu preciso fazer intercâmbio, não é eu quero fazer intercâmbio, eu preciso fazer intercâmbio. Só que eu nunca tinha sonhado em fazer intercâmbio antes. Claro que eu quis fazer intercâmbio porque, né, todo mundo quer fazer intercâmbio, então eu também queria fazer, porque todo mundo queria fazer, então eu também queria fazer, mas eu nunca foi uma vontade, nossa, eu preciso fazer intercâmbio, eu quero fazer intercâmbio, só que nesse dia, nessa madrugada, aliás, veio na minha cabeça a vontade, Renata, você precisa fazer intercâmbio pra mudar a sua vida, tipo assim, a minha vida estava perfeita, mas surgiu aí essa vontade. Do dia 6 de janeiro até o dia 25 de janeiro, 26 de janeiro, eu acho, eu não tinha falado pra absolutamente ninguém que eu queria fazer intercâmbio. Só que no dia 26 de janeiro eu fui numa festa, não lembro se foi dia 26 ou foi dia 27, mas eu fui numa festa da minha amiga chamada Ana, e nessa festa eu conheci 3 pessoas que tinham feito esse mesmo intercâmbio que eu queria fazer. E eu fiquei, gente, isso é um sinal divino. Toda hora eu ficava pensando, é um sinal divino, eu preciso fazer esse intercâmbio, porque assim, a vontade surgiu do nada, eu conheci 3 pessoas, sabe, tá tudo conspirando para eu fazer esse intercâmbio. E aí eu pedi algumas dicas para essas 3 meninas e elas falaram, não, vai, que é muito bom, porque não sei o que, não sei o que. E aí a vontade que eu já estava aumentou. Isso foi em janeiro. Quando foi em fevereiro, eu deixei assim meio que quieta, tinha desistido. Só que eu entrei lá nos grupos desse intercâmbio X e eu fui... Encontrei alguma amiga lá, encontrei uma amiga chamada Bianca. Essa minha amiga também estava pensando em fazer esse intercâmbio e eu falei, Bianca, que tal a gente fazer esse intercâmbio? E Bianca respondeu, amiga, vamos! Eu falei, vamos, então fomos. Quando foi março de 2022, eu fui na agência X, na minha cidade, São Paulo, no centro da cidade, centro não, fui na Faria Lima, fui nessa agência, e eu fechei o intercâmbio. O intercâmbio que eu escolhi foi o de au pair. Para você que não sabe, au pair é babá aqui nos Estados Unidos. Esse intercâmbio consiste das seguintes regras. A pessoa, geralmente mulher, mas homem também pode fazer, de até 27 anos antes de embarcar no Brasil, tem que ter até 27 anos antes de embarcar para os Estados Unidos, aliás. Trabalha 45 horas semanais cuidando de crianças, morando com uma família americana. E aí a au pair tem direito a casa, quarto, banheiro, comida, ser tratada como parte da família. Em troca disso, cuida da criança e ganha $200 semanais. Uma das regras também é que a gente tem que ter um dia e meio de folga por semana e um final de semana completo por mês. Essas são as regras do programa, muito fácil. Você tem que ter experiência com criança, comprovar que você sabe inglês e algumas coisinhas. E esse intercâmbio no total eu paguei numa faixa de R$4.000. Eu paguei R$4.000 para a agência, mais o visto, que deve ter sido uns $800 na época. A carteira de motorista eu já tinha e foi só isso. É um intercâmbio, assim, muito, muito, muito barato. Eu não vou divulgar o nome da agência que eu fechei, porque eles foram bem sacanas comigo e eu não quero ficar fazendo publicidade de graça para as pessoas. Continuando. Isso foi em março,
Só que esse intercâmbio ele tem um pequeno problema. Tem menina que fica 1 ano, 2 anos procurando família, e eu tinha apenas 3 meses para achar a família ideal, porque quando eu fechei o intercâmbio em março, eu tinha 26 anos e 6 meses, que é o tempo limite para você fechar com alguma agência. 27 é o tempo que você tem que ter até embarcar. E aí eu fechei com a agência com 26 anos e 6 meses, e eu fiquei pensando, gente, agora é isso, né? Eu estava trabalhando, eu estava vivendo a minha vida, eu estava com uma pessoa, assim, se relacionando com uma pessoa. Aí vai ser isso, vamos esperar. Chamei a minha coordenadora, Tainá, beijos, Tainá. Chamei a minha coordenadora, Tainá, e falei assim, Tainá, olha, eu tô pensando em fazer intercâmbio, eu vou fechar com a agência, aliás, eu já tinha fechado com a agência, assim, eu tô pensando em fazer intercâmbio, e se rolar eu vou ter que me dar tchau pra agência, né, eu trabalhava com publicidade na época. E ela falou assim, não, vai, que não sei o que, que não sei o que. E aí, de março de 2022 até junho de 2022, eu consegui encontrar uma família perfeita. A família morava na Califórnia, que era o lugar que eu sempre quis conhecer. A família tinha apenas um bebê, então seria muito fácil para mim. A casa era lindíssima, toda tecnológica, os pais eram modernos e jovens, e a mãe tinha cabelo cacheado, e ela gostava de fazer penteadas e fazer cabelo cacheado, assim, igual eu. Eu fiquei, gente, eu tô no céu. E aí eu encontrei essa família perfeita, fechamos o match quando foi dia 9 de junho de 2022. Eu vim para os Estados Unidos, eu embarquei, não, eu pousei no aeroporto de São Francisco, na Califórnia. Uma coisa que eu esqueci de comentar durante o vídeo é que no dia 7 de junho de 2022 eu raspei meu cabelo pela primeira vez, completo. Eu vou deixar uma foto para vocês verem, eu passei a máquina 1 e foi libertador, maravilhoso. Agora meu cabelo já tá grande, mas eu queria dar essa informação que eu raspei meu cabelo pela primeira vez, assim, completaço, e foi muito bom. Enfim, bom, volta pro vídeo. Cheguei aqui e fui recepcionada por um Tesla, que não sei o que, todo aquele negócio, meu Deus, tudo muito chique, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo maravilhoso. Quando foi na minha segunda semana de intercâmbio, as coisas começaram a fugir do meu controle e estão assim até hoje. O que aconteceu? Na minha segunda semana de intercâmbio, essa pessoa que eu me relacionava, ela pediu pra eu sumir da vida dela. Foi assim, a maior dor que eu senti na minha vida. Foi um baque muito, muito, muito grande. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra vocês explicando como é que foi, mas agora é um assunto que ainda me dói muito, é um assunto muito doloroso pra mim e eu prefiro, assim, me resguardar, mas esse é um ponto importante da história. Na segunda semana de intercâmbio, essa pessoa pediu pra eu sumir da vida dela. Foi muito, 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 muito doloroso pra mim, mas eu estava fazendo intercâmbio e eu precisava seguir a minha vida. Nessa mesma semana que essa pessoa pediu pra eu sumir da vida dela, eu sofri xenofobia aqui nos Estados Unidos. Eu estava numa clínica médica, falando com as minhas amigas em português, minhas colegas em português, e a enfermeira escutou eu falando em português, me chamou e falou assim, olha, eu não vou te atender, porque se você quiser falar em português, você volta para o seu país, que é o Brasil, porque você está nos Estados Unidos, você não está no Brasil, então se você quiser ficar aqui, fale em inglês. Sim, eu já estava mal por conta do negócio da pessoa, e aí sofri essa xenofobia na minha segunda semana de Estados Unidos. Nesse mesmo mês, que foi junho, eu tô falando que foi onde a merda começou, ops, falei palavrão, mas onde tudo começou, a minha família perfeita, maravilhosa, modernos, tecnológicos, eles começaram a regular comida para mim. Isso mesmo que você está escutando, comida, que é uma regra básica de qualquer sobrevivência. Eles começaram a regular comida. A minha hostamã, que é assim que eles chamam, hostamã e hostadera e host family, eles falaram pra mim que eu só ia ter direito a $30 por semana de comida, isso pra comprar tudo, desde arroz, feijão, carne, fruta, leite, queijo, qualquer coisa que eu quisesse tinha que estar dentro desse orçamento de $30. E aí foi, e
cara, foi mal auê, porque eu tive que falar com a agência, e aí a agência falou com eles, só que a regra que ficou foi: a família pagaria tudo que eu queria, tudo naquelas, porque eles só compravam para mim o básico do básico, que era arroz, feijão, carne, legumes, verduras e só, que era o básico que eu comia. Só que depois dessa conversa que eles tinham que pagar tudo para mim, a hostman e o host daddy começaram a me tratar mal. Sim, eu comecei a ser discriminada na casa. O meu horário de trabalho era das 9 da manhã até 6 horas da tarde. Era o horário que eu acordava todos os dias, 7 horas, ia correr, fazia academia, começava meu trabalho às 9, ficava o dia inteiro com eles porque eles trabalhavam de casa. Ficava o dia inteiro com eles dentro de casa. Quando era 6 horas da tarde, eu entregava bebê e eles apagavam todas as luzes para não ter que conversar comigo, para não ter que se envolver e tal. Eu não podia cozinhar depois das 6 horas da tarde, porque era o horário que eles apagavam as luzes. Eu só podia cozinhar de final de semana e também não podia cozinhar durante o meu expediente. Então eles apagavam as luzes, eu ia para o meu quarto e eu começava a chorar. Foi uma época muito, muito, muito difícil para mim. Eu vivi nisso de junho até outubro. E de junho até outubro eu chorei todos os dias. Aliás, de junho até novembro eu chorei todos os dias. Todos os dias da minha vida. Eu fiquei junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Fiquei 6 meses, 5 meses mais ou menos, chorando todos os dias, sem exceção. E aí o que aconteceu com essa família? Essa família que era muito rica, aliás, eles são muito ricos. Eles decidiram morar em Los Angeles, porque eles estavam cansados de São Francisco. Então a pessoa quando tem dinheiro, simplesmente cansa do lugar e vai comprar outra casa em outro lugar. E eles decidiram comprar uma casa em São Francisco. E comprar uma casa em Los Angeles. Eles me deram a notícia que iam mudar de casa em setembro, só que eu pensei assim, nossa, vai demorar pra caramba pra eles venderem essa casa. Só que quando foi em outubro, a gente já se mudou. E aí veio um babadão. O que aconteceu? A gente se mudou no dia das eleições, eu lembro que foi dia 2 de outubro, a gente foi para Los Angeles, a gente dormiu uma noite no hotel, e aí a gente pegou o carro e viajamos para Palm Springs, que é uma cidade que fica dentro de Los Angeles. É uma Palm Springs assim, sabe, a terra das piscinas e das baladeiras, enfim. Fomos morar em Palm Springs por 2 semanas. O que aconteceu em Palm Springs? Primeiro, Palm Springs só é bonito se você é rico. Porque se você é pobre, não tem absolutamente nada para fazer. Você precisa de carro para tudo. É do lado do deserto, aliás, Palm Springs é no deserto. Então, veja o quão caótico foi tudo isso. Chegamos em Palm Springs para morar de temporada na casa da irmã do meu rosto dela. E aí, essa família são famílias de médicos, doutores. E aí, cara, foi assim, surto atrás de surto. A gente morava em Palm Springs dentro de um condomínio fechado. Só para eu sair do condomínio eram 30 minutos andando, assim. Um condomínio extremamente grande, de casas de rico. Eu não tinha carro, porque eu já vim sem carro para cá. Carro é porque a família tem que oferecer um carro ou não. Então eu não tinha carro para me locomover, o jeito era me locomover de ônibus. E deu assim certo para mim, mas o problema não tá aí. Essa família da irmã do meu host dad, eles me tratavam muito mal. Assim como os meus host dads. Quando a gente chegou na casa, a minha hostman veio em mim e falou assim, Renata, a gente não vai comprar comida pra você porque não tem espaço na geladeira, tá? O que tá aqui é nosso. Se você quiser comer, você procura no armário pra ver se tem alguma coisa. E aí, se você quiser me dar uma lista, eu vejo se eu consigo comprar pra você no mercado. Dei a minha primeira lista, ela não comprou tudo, com essa desculpa que não tinha espaço pra mim na geladeira e que eles não iam deixar de comer o que eles queriam para comprar as coisas para mim. Tudo bem, tudo bom. E aí eu fiquei a primeira semana, a segunda semana, no meio do nada, sem falar com ninguém. E durante essas 2 semanas, além deles não comprarem comida para mim, o marido dessa mulher
ele não falava comigo, ele falava com todo mundo da casa, menos comigo. Eu sentava do lado dele no sofá, ele levantava. Eu tentava puxar assunto com ele, ele aumentava o volume do som, quando ele estava escutando música ou ele escutando televisão. Eu sentava do lado dele para assistir com ele, ele desligava a televisão, ele tirava a legenda, ele trocava de canal, ele fazia tudo isso, eu puxava assunto com ele, ele não me respondia. Foi assim, 2 semanas difíceis, extremamente difíceis para mim. Durante essas 2 semanas, a minha hostmã, ela começou a fazer comidas típicas para essa família, para essa casa, né? Comidas típicas da Nigéria. E aí, em um dos dias eu falei para eles, eu posso comer com vocês na mesa? Porque eu tô sentindo falta de comer na mesa com a minha família. Porque desde então eu só comia, eu fiquei de junho até outubro no meu quarto, eu só trabalhava e ia pro meu quarto, trabalhava e ia pro meu quarto. Então eu sentia saudades, sentia falta de fazer isso, sabe, de comer com a galera e tal. Minha hostmã falou assim, não, claro que você pode comer com a gente. Aí eu falei assim, ai, nossa, muito obrigada, amanhã estarei aqui, meio-dia, pra comer com vocês, tipo assim, como se fosse um grande evento, né? Chegou no dia seguinte, a minha hostmã começou a fazer o almoço, tal, e aí começou a servir o almoço. Aí eu falei assim, eu posso comer com vocês? Como a gente tinha combinado ontem. Ela falou assim, claro que pode. Ela me pegou um pedaço de frango cru, me entregou e falou assim, se você quiser comer com a gente, você mesma faz a sua comida, porque eu não sou a sua empregada. Cara, aquilo foi assim, muito triste pra mim, porque eu já tava numa situação muito triste. E foi muito, muito triste. E aí que eu vou beber água. Essa foi a primeira coisa que aconteceu, assim, grave nessa casa. A segunda coisa foi que um dia antes da gente partir, da gente voltar pro centro de Los Angeles, eles já não tinham mais nada de comida na geladeira, que eles não tinham feito a lista, e eu tinha que me virar com os restos dos restos. E aí eu vi feijão, eu vi farinha, eu vi couve, e eu vi, não tinha pedaço de bacon, mas tinha uns pedaços de carne lá, que tinham sobrado. E eu falei assim, vou fazer pra mim um feijão tropeiro. Peguei o feijão, cozinhei o feijão, pedi pra eles pra usar o couve, porque tudo eu tinha que pedir, absolutamente tudo. Se eu quisesse, assim, beber água, eu tinha que pedir pra usar a água deles. E aí eu pedi pra usar o couve, e aí eu pedi pra usar farinha. Farinha de mandioca, farinha de caçava, sabe? A farinha normal que tem no Brasil. E eu falei pra dona da casa, fulana, eu posso pegar um pouquinho dessa farinha pra eu comer com feijão? Ela não falou nada. Só que a minha hostmã, que estava na cozinha com a gente, começou a gritar. Ela falou assim, não, você não vai comer a farinha. Você provavelmente não sabe que alimento é esse, porque esse alimento é muito caro aqui, very expensive. É um alimento muito caro e provavelmente você que veio do Brasil não deve conhecer esse alimento porque é muito caro. Ela falou isso umas 3 vezes. E ela falou assim, não, você não vai comer porque é um alimento muito caro e se você quiser comer, come outra coisa. Gente, estávamos falando de farinha. Eu não tive reação na hora. Eu fiquei assim, a minha cara ficou branca, bege, roxa, de vergonha, de medo. Tudo isso por causa de uma farinha. A dona da casa, que também se sentiu constrangida com a atitude da minha hostmã, falou assim, não, Renata, você pode comer. E aí eu peguei um pouquinho dessa farinha, assim, gente, de verdade, foi questão de 2 colheres. Questão de 2 colheres, coloquei no prato e comi. Depois que eu acabei de comer, a dona da casa chegou em mim e falou assim, olha, você foi desrespeitosa comigo. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque a gente tá te oferecendo a casa e você tá querendo escolher o que você come. Isso é um alimento muito caro e você não tem que fazer isso. Eu falei assim, tá, mas se você não quisesse me dar, era só não ter dado. Ela falou assim, não, mas eu não posso recusar. Isso seria falta de seria, como eu posso dizer, seria mal educado fazer isso. Você que não tem que pedir comida. Ela falou com essas palavras, você que não tem que pedir comida na minha casa. Gente,
Eu estava morando com eles. E aí isso foi um dia antes da gente ir embora. Assim, fiquei péssima. Eu chorei. Eu liguei pra minha amiga. Eu chorei. E assim, eu tava num lugar lindo, Palm Springs, por mais que seja deserto, era lindo. Então eu olhava pra paisagem, eu começava a chorar e ficava me perguntando, gente, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu tô passando por isso? Nisso, a gente voltou para Los Angeles, para o centro de Los Angeles, e ficamos morando em um hotel, porque a casa que eles tinham comprado ainda não estava construída. E aí a gente voltou pro hotel e fomos visitar essa casa. Era uma casa enorme, era uma mansão em Los Angeles, e a mansão que tinha vários quartos, banheiro, suíte, não sei o que, não tinha quarto para mim. Eu ia ter que dormir na casinha, não era uma casinha, era um cômodo que tinha fora da casa, que era era feito de vidro, super quente, que não tinha banheiro, e eu ia ter que dormir ali, como se eu fosse um cachorro, sabe? Cachorro que dorme na casinha de fora de casa. Essa ia ser minha vida. Bom, aí a gente foi visitar essa casa que ainda não estava pronta e voltamos pro hotel. Estávamos morando no hotel. Nesse hotel que a gente estava morando tinha café da manhã grátis. Era assim, um café da manhã maravilhoso. Nossa senhora, eu passei muito bem aquela semana. Só que a minha hostamã, que é obrigada a me pagar almoço, janta e café da manhã, ela falava assim pra mim, Renata, quando você for pegar o café da manhã, leva uma bolsa e pegue coisas para você comer durante o dia. E o que ela fazia? Para ela não ter que me pagar o almoço, ela pediu o almoço 5 horas da tarde, porque já serviria como almoço e janta. E eu fiquei 2 semanas sendo alimentada por café da manhã de hotel e comendo almoço 5 horas da tarde. Aí o mesmo esquema, eu ficava dentro de casa, dentro do hotel, digamos assim, eu não tinha carro para ir para lugar nenhum, tudo que eu queria fazer era de a pé e eu trabalhava normalmente. Nesse meio tempo que a gente ficou no hotel, eles chegaram em mim e falaram, Renata, não tá dando mais pra gente. Aí eu já sabia o que eles queriam dizer com isso, porque pra mim também já não tava dando, mas eu tinha muito medo de pedir pra sair daquela família, porque todo mundo me falava, se você pedir pra sair dessa família, provavelmente você vai voltar pro Brasil, e eu não queria voltar pro Brasil porque eu ainda estava muito magoada, era uma época que eu ainda chorava todos os dias, eu fiquei muito tempo, assim, chorando todos os dias, sem exceção, como eu já falei pra vocês, e nisso Peraí. Esse vídeo tem 22 minutos, eu espero que ele não fique muito longo. Eu vou dividir ele em 2 partes. Essa vai ser a parte 1 e depois vai ter a parte 2. Enfim, continuando. E eles chegaram em mim e falaram assim, Renata, pra gente não tá dando mais, porque as suas atitudes é muito desrespeitosa. Eu falei assim, quais atitudes? Aí o cara falou assim pra mim, o meu host dad. Pô, você pediu farinha? Você quer mais desrespeito do que isso com a gente? Você pediu um alimento caro pra comer na casa da minha irmã. Fiquei, gente, é farinha. O quilo é R$2, R$3, 4, 5, sei lá. É um alimento super popular no Brasil. Assim, ele falou assim, não, mas isso é muito desrespeitoso. E você tá sendo desrespeitosa com a gente. Detalhe, eu estava sendo desrespeitosa porque eu pedi o meu almoço meio-dia e eles só queriam comprar a comida às 5 horas da tarde. Nisso veio o famoso rematch. Tivemos o famoso rematch. E aí eles me pediram rematch na quarta, quando foi na quinta-feira eles voltaram para Palm Springs para morar lá na casa da irmã deles e eu continuei morando no hotel. Só que ao invés de eu morar no centro de Los Angeles, onde eu estava morando, eu fui morar do lado do aeroporto de Los Angeles e eu fiquei nesse hotel por 2 semanas. Nessas 2 semanas eu tinha que encontrar uma nova família pela agência e eu tinha que sobreviver sem celular, porque o celular que eu tinha aqui nos Estados Unidos eu tive que devolver para a família, então não tinha como me comunicar com ninguém. Eu tinha o meu celular do Brasil, que é o que está aqui, mas ele não funciona com a rede 3G aqui dos Estados Unidos, então eu não tinha celular para olhar mapa, Google Tradutor ou qualquer coisa que eu quisesse fazer, qualquer emergência, não tinha celular para me comunicar. Eu estava sem dinheiro, porque foi um rematch
que eu não tinha dinheiro e eu também estava economizando dinheiro para mandar para o Brasil. E eu também, foi as 2 semanas que eu também fiquei comendo comida de hotel, porque eles só me pagavam $15 por dia para comprar comida e eles só me depositavam assim de tarde. Então eu fiquei mais 2 semanas morando em hotel, só que ao mesmo tempo que foi uma época muito conturbada, porque eu não sabia se eu ia voltar para o Brasil, não sabia se eu ia ter uma nova chance de ter uma outra família, ao mesmo tempo eu estava no lugar, assim, era Los Angeles, então, sabe, eu fui me divertir, eu meio que meti o F. Eu falei assim, quer saber, se eu voltar pro Brasil, pelo menos eu vou ter conhecido a Califórnia e vou ter conhecido Santa Mônica, que era um lugar assim que eu queria muito conhecer também, que era o lugar assim que eu mais queria conhecer aqui na Califórnia, era Santa Mônica. Então eu fui para Santa Mônica, eu fui para Venice Beach, fui na Calçada da Fama, fui no Hollywood Sign, eu vou deixar as fotos aqui para vocês verem, vejam. Eu em Los Angeles, assim, turistando como se, sabe Helena da novela do Manuel Carlos? Era eu em Los Angeles, eu não queria saber de nada, assim, os problemas estavam como? Aqui, ó. Estavam assim, de problema, eu não tinha dinheiro, eu não tinha celular, mas eu simplesmente ia. Como eu fazia? Eu ia nos ônibus e pedia carona. Aqui nos Estados Unidos, para você que nunca veio pra cá, não tem catraca. Primeiro, que caramba, transporte público dos Estados Unidos é muito ruim, extremamente ruim, é muito ruim mesmo. Só tem uma cidade que se salva, que é Nova York, e São Francisco, que é bem mais ou menos também. Só que, de resto, é péssimo, extremamente péssimo. Só que não tem catraca, então fica muito mais fácil de pedir carona. Então o que eu fazia? Eu chegava nos ônibus, com meu inglês de centavos, né, porque eu não tinha treinado nada, já que a família não falava comigo. Chegava no motorista e falava, você pode me dar uma carona até tal lugar? Ou falava assim, eu perdi meu cartão, eu tô perdida. E eles sempre me davam carona. E nisso eu conheci Los Angeles inteiro, de graça, em 2 semanas, sem celular, sem dinheiro, só pedindo carona. Conheci Los Angeles inteiro. Dentro dessas 2 semanas, encontrei uma família. Olha só que glória. Oh, meu Deus. Glória. Eu não ia voltar para o Brasil porque eu tinha encontrado uma família. E a família era assim: Nova York, Brooklyn, um bebê também, pai e mãe jovens. Perfeito. Se você quiser saber o que aconteceu em Nova York, vai para a parte 2.